Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Banco Master aí, eu acredito que tem muita gente aí com CDBs do banco, então vamos esclarecer algumas situações. Para vocês entenderem aí o que está acontecendo agora, vamos falar aí dos pontos principais. O Banco Central, pessoal, ele decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, então o banco vai ser liquidado, não tem mais possibilidade de venda. No mesmo dia, o dono do banco, que é o Vorcaro, Daniel Vorcaro, ele foi preso pela Polícia Federal e a liquidação encerra qualquer chance de venda do banco, como eu já falei, inclusive para o grupo Fictor, que havia anunciado um aporte de 3 bilhões menos de 24 horas antes. Então, esquece, o banco não vai ser vendido. Se você tem um CDB do banco, é a hora de você começar já a procurar alternativas para receber o seu dinheiro. E a gente vai falar um pouco mais disso aí à frente. Pretendo aí trazer até um vídeo mais explicativo para que vocês entendam como recuperar o dinheiro e se há possibilidade. Vamos falar aqui do esquema, a origem do problema. Então, etapa um aí do banco, o esquema aí de fraude, era a criação de títulos de crédito falsos. Então, o banco ele emitia títulos de crédito sem lastro. Então, são papéis, né, que dizem representar um direito de receber dinheiro, mas não existiam de verdade, não tinham documentação que comprovasse valor. Então, era algo que de fato não existia. Isso é chamado de carteira de crédito insubsidientes. E esses títulos eles pareciam legítimos como créditos judiciais, consignados, mas eles eram inventados ou irregulares. Então, a primeira parte aí era a criação dos títulos falsos. A segunda parte é vender esses títulos a outros bancos. Então, você pega esses papéis e você vende eles para outras instituições financeiras. Aí tem aí o BRB, Banco de Brasília, que comprou parte da carteira de consignado. Eles têm 30% de ativos do Banco Master. É uma situação até que é irreal. E o problema é que eles estavam comprando ativo podre, sem valor nenhum. Então, são ativos que não existem. E aí, pessoal, a gente tem a terceira etapa, que é maquiar o balanço. Então, o Banco Central ele começou a fazer investigações. O Master ele tentou trocar os títulos irregulares por outros ativos para ver se eles conseguiam maquiar aí o balanço. Mas esses ativos também eram sem lastro e sem avaliação técnica. Essa troca reforçou a tese de gestão fraudulenta e manipulação contábil. E aí, pessoal, o que é o lastro? Para vocês entenderem, explicando assim de uma forma bem simplificada, é uma garantia, entendeu? Então você precisa ter uma garantia. Vamos imaginar aqui o tesouro direto. Quem que garante aí que você vai receber o seu dinheiro? O governo. O governo pode emitir mais moeda para isso, pode cobrar mais tributo. Quando você vende um consignado, aí a gente tem o João ali, ele comprou, fez o empréstimo consignado, ele está pagando as parcelas desse consignado. Se você vende esse crédito a outro banco, você tem um lastro, você tem a garantia que é o seu João ali, que é a pessoa que realmente fez o empréstimo. Só que aí o que acontece? Esses títulos eles não existiam, eles eram irregulares, não tinha a pessoa ali fazendo o empréstimo, tinha apenas aquela informação, aquele dado ali inventado, que pode ser colocado ali numa planilha, e, enfim, eles fizeram todo esse processo aí irregular de criação desses títulos inexistentes, e aí eles acabaram por vender para outros bancos e ir inflando o balanço, mostrando que eles tinham ativos reais, quando na verdade esses ativos eram falsos, eles eram inexistentes. E aí, pessoal, para a gente falar aqui de carteira de crédito, todo banco ele possui as suas carteiras de crédito, que são listas de direitos a receber. Então, a gente tem os consignados, os financiamentos, precatórios, créditos judiciais, recebíveis diversos. Tudo que o banco tem a receber. Então, um exemplo ali é o seu João. O seu João ele pegou um empréstimo consignado e ele vai fazer o pagamento, entendeu?
E aí, o que que o banco fazia? Ele pegava vários clientes ali que realmente tinham feito empréstimos, financiamentos, etc. E ele colocava junto ali daqueles clientes, aquela cesta de clientes, alguns créditos inexistentes. Eles inventavam ali alguns empréstimos que não tinham lastro, que não existiam, eram totalmente falsos. E aí, quando eles vendem ali para outra instituição financeira, o que que aquela instituição ela faz? Ela compra e ela vai confiar ali nas informações que foram passadas pelo Banco Master. Ela não vai olhar CPF por CPF, se realmente existe aquela pessoa, aquele empréstimo. E nesse processo aí, a outra instituição acaba sendo lesada. Ou não, ou pode fazer parte também do esquema, que é algo que eles vão aprofundar, até porque é bem estranho o BRB ter 30% de ativos do Banco Master. Parece até ali uma situação onde o BRB tentou segurar a onda ali do Banco Master, desses ativos podres, para o banco ganhar tempo e tentar aí se reestruturar de alguma forma, ou talvez para inflar mais ainda o golpe, e isso poderia gerar aí um dano muito maior à nossa economia. Então, pessoal, por isso que é sempre importante vocês serem bem criteriosos aí nos seus investimentos. E vamos exemplificar mais. Então, olha só, o que que acontece? É como você vender uma caixa com 1.000 iPhones e no meio você colocar 200 caixas vazias. Então, você tem só 800 iPhones, mas você está vendendo 1.000. E é o que acontecia ali na situação do Master. No Master, os iPhones eram os créditos reais, então existiam créditos reais. As caixas vazias eram os títulos falsos, e eles vendiam aquela aí cesta de crédito, vamos dizer assim, de forma que fossem todos reais. E aí, pessoal, como não tem lastro, não vai ter recebimento, uma hora a bomba vai estourar. E aí vocês podem pensar também, ah, mas por que que o banco ele vendia isso? Qual que era o benefício dele? Então vamos imaginar aí que o banco está falando que tem 200 milhões a receber. Ele, na verdade, não tem esses 200 milhões, ele tem só 100 milhões. Aí ele vende essa carteira de crédito de 200 milhões a receber por 180 milhões, entendeu? E aí a outra instituição pensa que está em vantagem, comprou ali por 180 milhões um direito de receber 200 milhões aí ao longo do tempo. E aí o que acontece é que uma hora aí vai dar a lógica, né? Não tem esses direitos, não tem esses créditos e infelizmente aí acaba por principalmente o investidor, né? O investidor sendo lesado, o pequeno investidor que acreditou na operação do banco, que comprou o CDB. E aí, pessoal, vocês têm que recorrer ao FGC. E, bom, é até importante dizer, né, que tem o FGC ainda que vai conseguir cobrir esse rombo, só que o dano vai ser bem grande. Então, vocês tomem muito cuidado aí nos próximos investimentos que vocês forem fazer nas instituições, porque se acontecer uma outra quebra aí de instituição que seja relativamente relevante, pode ser que o FGC não tenha nem capital para cobrir aí todas as despesas, vamos dizer assim. Aí o esquema, pessoal, ele foi descoberto aí com a investigação que começou em 2024, quando o Banco Central encontrou inconsistências e alertou o Ministério Público Federal. A partir disso, a Polícia Federal iniciou aí uma operação onde foi simples até verificar aí gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa e emissão e negociação de títulos falsos. E aí se descobre o esquema. E aí o Banco Central ele decide liquidar o banco, porque o Master ele operava com taxas acima do mercado, então quem for comprar o banco vai ter que arcar com essas taxas, que são bem acima do mercado, então tem que ser uma instituição sólida. E a captação era incentivada pelo FGC. Qual que é o objetivo aqui de uma captação incentivada pelo FGC? É você falar, ó, compra esse título, esse CDB, que vai render aí 130% do CDI, porque se tudo der errado, o FGC cobre. Isso aí não é uma venda correta. O certo é você colocar seu dinheiro numa instituição sólida, numa instituição aí que
realmente vai arcar com seus compromissos e não comprar e pensando que o FGC vai cobrir se tudo der errado. Então, aí a gente tem um modelo considerado agressivo e insustentável, e aí gera o risco sistêmico, né, de muitas pessoas serem lesadas, outras instituições financeiras também terem prejuízo, e aí acaba gerando mais problema. E aí tem um risco de sucessão aqui, que tem a compra aí pelo BRB e foi inviabilizada também a venda a Fictor, porque quem comprar pode herdar os passivos ocultos, né? Dívidas, ativos falsos, a gente não sabe ali o que tem por dentro do banco, se tem mais coisas, tem mais fraude. Então é uma situação muito arriscada, por isso aí a liquidação do banco. A gente tem a prisão do Daniel Vercaro, que é o dono do Master, então ele é apontado aí como mentor do esquema. Foi preso em Guarulhos quando embarcava para Dubai e a Polícia Federal cumpriu 5 prisões preventivas, 2 temporárias, 25 mandados de busca e ações em 5 estados. Agora, se você tem um CDB do Banco Master, você realmente vai ter que recorrer ao FGC, tá? Posteriormente, eu vou fazer um outro vídeo ensinando vocês que você vai ter que recorrer mesmo. Não tem aí mais escapatória. E, pessoal, fica de lição aí para que vocês tenham critério na escolha dos títulos. Se você tem um capital muito alto, seja mais criterioso ainda, porque tem as regras do FGC. Quem tem até 250 mil é mais tranquilo. Agora, quem tem acima disso já está numa situação bem delicada mesmo. Então, cuidem do seu dinheiro. Ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você. Se você busca ativos seguros, se você não quer ter esse risco, vai para o Tesouro Selic, vai para uma instituição mais sólida. A gente tem Itaú, a gente tem os grandes bancos que têm uma solidez financeira, porque a gente sabe aí que o risco de calote é muito baixo. É claro que você vai ter uma rentabilidade um pouco menor, que é coerente também com o tamanho do banco, mas você aí minimiza bastante a chance de você perder o seu capital, como vai acontecer aí com muitos investidores, principalmente aí os mais endinheirados que acreditaram no Master, buscaram aí uma rentabilidade um pouco maior. Bom, agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo e até a próxima.